Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo junto nessa quinta-feira. Rapaz, que babado esse aí envolvendo o John Arias, hein, que tá na seleção colombiana e agora teria ficado insatisfeito porque o Fluminense recusou as propostas na janela de transferências. Vou dar uma repassada rápida, né, bem rápida, geral nesse assunto aí e trazer a novidade. O empresário dele se pronunciou, a reportagem da ESPN, e falou que Mário, de fato, descumpriu o acordo. O presidente do Fluminense não cumpriu o que estava combinado, mas ao mesmo tempo deixou a entender que agora não tem jeito, ele vai ficar mesmo até o começo do ano que vem. Eu vou dar minha opinião sobre isso tudo aí, vou dizer se tem lado certo, se tem lado errado. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos nossos inscritos, se inscreve aí, 51 mil. E o like também, né? Like, inscrição, tudo de graça e você me ajuda demais. Custa nada, vai, 0,800. Dá essa moral aí para mim. Bom, vamos lá, hein, rapaziada. Que buchicho, hein? Assunto pegando fogo desde ontem à noite. Arias está na seleção colombiana, mas, segundo informações da Aline Nastari, ontem, ele não está satisfeito com a recusa do Fluminense pelas propostas que chegaram na janela de transferências. As propostas foram, né, segundo a Aline, 3. Estou botando aqui na tela para vocês, isso aí está tudo resumido dentro da matéria do Netflu. Ele teve 3 propostas de clubes europeus na janela pelo Arias, informa o site. Todas as ofertas pelo meio atacante foram recusadas, como a gente sabe, né? Além da proposta do Galatasaray da Turquia, o Fluminense ainda recebeu outras 2 ofertas de clubes europeus por John Arias nessa janela de transferências. E todas foram recusadas, informação do site da TNT Sports. De acordo com a apuração da Aline Nastari, a oferta que mais interessou ao meio atacante foi do Girona da Espanha, curiosamente a menor delas, tá? Os espanhóis ofereceram 7 milhões de euros, 43 milhões de reais. O Fluminense só tem 50%, tá, do valor oferecido pelo Arias. O salário era muito próximo do que recebe no Fluminense, mas atuar na Espanha é um sonho do atleta. Dá até para entender, né? O Arias é colombiano, ia ter já a questão do idioma completamente resolvido jogando na Espanha, enfim, ele quer jogar lá. Fora essa, então, do Girona, houve ainda a já mencionada do Galatasaray. Como o valor oferecido pelo Girona não agradou, a Turquia também virou opção na qual o Arias aceitaria jogar. Ele não queria ir para a Turquia, mas depois estava aceitando já no fim da janela, queria meter o pé, né? Por fim, a melhor para o clube em termos de valores foi a do Zenit, da Rússia, por 16 milhões de euros. Essa ainda tinha mais 3 milhões de bônus, né? Chegaria a 19 milhões de euros, segundo informação do GE. Foi a terceira janela consecutiva na qual os russos tentaram a contratação do jogador, que não quer jogar na Rússia, né? A Rússia está com sanções da FIFA, eles não podem disputar campeonatos internacionais, então a Arias não quer ficar lá no frio, né? Em São Petersburgo, onde está o Nino, e ainda por cima sem poder disputar competições internacionais. Isso aqui está explicado aqui no restante da matéria do Netflix. Ele tem contrato por mais 2 anos com o Fluminense, tá, gente? Até agosto de 2026. Pois é, mas aí surgiu uma informação nova, que é essa aqui, ó. Vou botar aqui na tela para vocês. Tá aí, ó. Empresário de Arias fala em guerra de narrativas sobre o futuro e contesta presidente do Fluminense. Descumpriu o acordo. Tá aí no site da ESPN. A foto do Arias e uma matéria do Cícero Melo e do Luciano Borges, lá da ESPN. O Fluminense realizou uma oferta de renovação a John Arias até 2028, com salário acima do dobro do atual. Isso é uma informação nova. No entanto, conforme apurou a ESPN, o colombiano sequer abriu negociação. O atacante, que já expressou ao clube o desejo de atuar na Europa, ficou chateado com as recusas do tricolor para negociá-lo com o futebol do velho continente. Em contato com a reportagem, Gianfranco Petruziello, empresário do atacante, afirmou que Mário Bittencourt, presidente do clube, descumpriu o acordo que as partes tinham sobre uma negociação com a Europa. Isso é palavra do empresário do Arias, tá? É o lado deles. Aí ele diz o seguinte, aspas por empresário do Arias, tem um apreço pelo presidente, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos. De resto, tudo será guerra de narrativa em relação à proposta de renovação feita a Arias em vão. Disse, antes de destacar que o atual vínculo já é extenso e não há motivo para ampliá-lo no momento. O Fluminense queria estender o vínculo dele, em vez de ter apenas mais 2 anos, queria botar outros 2 anos, então ele teria mais 4 anos. E aumentar muito o salário dele, né? Dobrar, segundo está aqui apurado na ESPN. O jogador tem contrato até 26, não tem por que mexer, completou. Estranho, né? Parece uma birra, né? É uma pirracinha, porque vai aumentar o salário, vai dobrar, por que não vai mexer?
Depois você vende quando chegar uma proposta boa no meio do contrato, qual é o problema? Então a declaração do agente do Arias vem no momento em que a proposta de renovação do Fluminense foi feita ao atacante. Aqui tem uma parte importante. Conforme apurou a ESPN, a oferta feita pela equipe das Laranjeiras faria os vencimentos de Arias atualmente no valor de 480 mil. Então é esse o salário atual do Arias, segundo a ESPN. Esse valor seria ampliado para casa de R$1 milhão. O Fluminense tem 50% dos direitos econômicos do colombiano, que tem contrato até agosto de 26, os outros 50% pertencem ao Patriotas da Colômbia. Então a gente já sabe aqui, né, tá contando a história toda aqui das negociações, e o desejo dele é atuar na Europa. E a tendência, né, é que ele deixe o clube, segundo a ESPN, no início de 2025. O jogador tem o ok do clube para caso chegue uma oferta acima de 10 milhões de euros, negociar a saída. Esse é um ponto importante, tá? E me parece ser o X da questão. O empresário diz que o Mário descumpriu o acordo. O que seria esse acordo? Inclusive está destacado aí no fim da matéria da ESPN. O acordo seria do Fluminense concordarem, chegando propostas, agora nessa janela que terminou, ou na próxima, chegando propostas acima da casa dos 10 milhões de euros, o Fluminense abriria conversas, o Fluminense consideraria as propostas. Eu acho que isso aí, se foi esse o acordo, é bastante diferente de aceitar a proposta. Né? Menos de 10 milhões, nem conversa. Não, tchau. A partir de 10 milhões, você tenta uma composição, você faz uma contraproposta, você fala, não, me dá 12, eu quero mais 4 de bônus, que foi isso, foi contraproposto, inclusive, ao Galatasaray, que não aceitou. Não, me dá 15, me dá 13, enfim, acima de 10, o Fluminense conversa, o Fluminense negocia. Pelo menos essa é a notícia que me parece unânime, né, nas apurações diversas que temos por aí, do GE, da TNT e da ESPN, sobre o Fluminense considerar propostas a partir de 10 milhões de euros. É barato? É muito barato. Pelo Arias, 10 milhões de euros, pelo que ele está jogando, pela idade que tem. Não é um jogador, obviamente, super jovem, né, que valha 30, 40, 50 milhões de euros no mercado europeu, mas ele está jogando muito e tem 26 anos, não é velho, está longe de ser velho ainda. Então é um jogador com bom valor de mercado. Obviamente com bom valor de mercado. Não será espetacular, não vai ser vendido pela multa integral que ele tem de 50 milhões de euros, tá? A multa do Arias é 50 milhões de euros. Se o Fluminense quiser fazer jogo duro e falar, não vai sair, só se pagar a multa, um abraço. Então, a multa que ele tem em contrato assinado é 50 milhões de euros. Ok, mas dá para conversar, dá para ser razoável dos dois lados. Mas querer que o Fluminense simplesmente venda por 10 milhões de euros, aí também não me parece razoável da parte do jogador. Né? E aí entra o empresário que quer ganhar sua comissão, que quer fazer a cabeça dele, né, que vai ter uma fatia grande numa negociação para a Europa, que quer, né, poluir também a cabeça do Arias. Tudo isso aí existe. Mas o Arias não é criança, né? O Arias é um cara crescido já, um profissional super respeitado e respeitável, profissional ao extremo, sempre entregou tudo que tinha ao Fluminense, está muito claro. Não há discussão sobre isso. Né? Mas essa é uma questão profissional. Se houve acordo do Mário com o Arias ou com o empresário dele, vamos conversar. Não vou dificultar a saída dele no ano que vem, desde que seja uma proposta acima disso. Se houve esse acordo, ok, mas que chegue uma proposta boa para o clube. Um negócio não pode ser apenas bom para o Arias. Não pode ser porque o Fluminense resolveu ser legal com ele, porque ele ficou aqui no ano passado. Ele ficou no ano passado recebendo muito bem o salário dele, se consagrou, se valorizou, se tornou um jogador mais relevante, virou titular absoluto da Colômbia, também graças ao Fluminense, né? E o Fluminense ganhou a Libertadores e a Recopa também graças ao Arias. Então é uma via de mão dupla, sem dúvida nenhuma, mas não pode ser em nenhum momento uma via de mão única. Né? E me parece que o empresário do Arias elogia o presidente, morde a sopa, mas fala que ele não cumpriu o acordo. Que acordo foi esse? Né? De ouvir proposta a partir de 10 milhões de euros, até onde nós sabemos, o Fluminense ouviu, conversou e tentou compor. Então o que não chegou foi uma proposta realmente à altura do que está jogando o John Arias. E outra coisa, esse acordo quando foi feito, um ano atrás, ou mais de um ano atrás, quando o Fluminense estava tentando conquistar a Libertadores, talvez no início de 2023, né, foi feito esse acordo, o Arias valia menos do que vale agora. Essa realidade mudou. O Arias não era esse jogador tão importante na seleção colombiana e no próprio Fluminense, e no cenário sul-americano. O cenário mudou. Então, se o Mário hoje é cobrado pelo empresário, o que ele tem que dizer? De fato, eu tinha feito esse acordo aí, mas o cenário mudou um pouco. Né? Não é ser criança, não é ser simplesmente eu quero porque quero,
e vou-me embora, e você tinha dito, gente, as coisas na vida mudam, né? E o que a gente combina hoje, muitas vezes, há uma mudança de cenário para 1 ano e meio depois, para 1 ano depois. O Mário tem que reconhecer que fez o acordo, né? O que prometeu realmente não dificultar a saída do Arias, mas tem que sentar com o Arias e conversar igual gente grande, igual um adultinho que é o John Arias. Falar, Arias, ó, o Fluminense está lutando contra rebaixamento, estamos lutando por um bicampeonato da Libertadores, faltam 5 jogos, isso pode te valorizar ainda mais, né? E a gente, na vida, se depara com situações que a gente não está tão feliz assim, ou fica um pouco frustrado, e tem que entender, e tem que tocar a vida para frente, né, e não agir como criança. Falar, mas eu quero porque quero. Não, ele vai ter que entender. Faltam 3, 4 meses para terminar a temporada, e se chegar uma boa proposta no fim do ano, ele vai sair. 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, 18, 16, ele vai acabar saindo. Mas nesse momento, não é muito bom para ele ir para a Turquia. Não seria tão bom assim ele ir para a Espanha, a não ser pelo lado pessoal, que ele quer viver lá com a família dele, certamente, mas não é um grande clube, não é um grande salário, seria um péssimo negócio para o Fluminense. Então, o negócio bom não veio, essa é a realidade. E aí entra o empresário também, que está forçando a barra. O empresário não trabalhou direito. O Arias, em vez de ficar chateado também com o Fluminense, pode ficar chateado com o empresário dele, que não arrumou no auge da carreira dele, campeão da Libertadores, titularíssimo de uma excelente seleção colombiana, não arrumou um bom negócio para ele sair. Então me parece que o empresário, de uma certa forma, está querendo desviar o foco do trabalho dele, né? Que poderia ter arrumado, porque quem não pensa em vocês que os caras chegam com proposta na mesa. Isso é o empresário que vai atrás dos clubes europeus. E ele não conseguiu vender o Arias por um preço justo, por um preço que de fato faça jus ao que é hoje o John Arias. O cenário mudou, a circunstância é outra, e o Fluminense acaba de vender, dos 3 pilares que tinha, vendeu 2. Vendeu o Nino e vendeu o André. E vendeu também o Alexandre. Então o caixa está resolvido. Vai vender o Arias por qualquer 2 cocadas? Não tem sentido fazer isso. Não tem sentido. Então, entre descumprir um pouquinho a palavra com o Arias ou com o empresário do Arias e colocar o Fluminense no precipício do rebaixamento, sinceramente, um presidente de clube não pode ter opção. Não pode ter escolha. O Mário não tem escolha. Ele só tem uma opção, que é manter o John Arias. Não é porque ele deu a palavra dele, talvez até como pessoa física, né? Que o Mário é amigão de jogador, gosta desse negócio, de sentar, falar, pô, mas vem cá, deixa comigo, eu vou resolver. Não tem isso. Ele tem um cargo institucional de presidente da instituição. E ele colocar em risco a permanência do Fluminense na primeira divisão, ele colocar em risco a possibilidade do Fluminense ser bicampeão da Libertadores faltando 5 jogos, para cumprir a palavrinha com Arias e deixar ele sair por uma cocada mordida, não faz nenhum sentido. É melhor o Arias ficar um pouquinho chateado, semana que vem passa, né? Daqui 2, 3 meses, se o empresário trabalhar direito, vai chegar uma outra proposta boa para todo mundo e vai ficar todo mundo feliz no fim das contas. Então isso aí é coisa que dá e passa, né? O Arias não pode estar tão triste assim, ganhando o que está ganhando, estando na seleção colombiana como titular absoluto, sendo ídolo e amado pela torcida do Fluminense, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tem situação muito pior para muita gente por aí. Então, esse descontentamento do Arias faz parte. O Mano já tinha até citado isso de uma forma sutil na entrevista coletiva dele. O Mano já conversou com o Arias sobre isso. A vida vai seguir. Eu acho que o Arias é um jogador maduro, honesto, íntegro o suficiente para continuar dando o máximo que puder pelo Fluminense. E, gente, 3, 4 meses não é tanto tempo assim, né? Vamos lá? Estamos em setembro. O ano acabou, quase. O que é ele esperar até dezembro e o empresário chegar com uma nova proposta? Aproveita esses 3, 4 meses para trabalhar essa proposta já, né? Para resolver isso em dezembro e janeiro. Ninguém quer que o Arias saia nem em dezembro e janeiro. Ele poderia ficar para o Super Mundial do ano que vem. Mas se ele quer ir embora de qualquer jeito, que saia. Mas pagando bem. É isso, não tem escolha. Arias fica, né? E, obviamente, agora vai ser mais observado com atenção pelos torcedores do Fluminense daqui para frente. Mas eu não acredito que ele vá mudar em nada o desempenho dele. Eu creio integralmente no profissionalismo do Arias e acho que ele é um jogador que não, nem de longe sugere que possa mudar a sua atitude por conta dessa recusa. Só que ele vai sair mais rapidamente e agora vai forçar um pouco mais essa saída já para o meio da temporada europeia, que na verdade é o fim do nosso ano, né? Dezembro, janeiro, já começam essas tratativas envolvendo as transferências para a Europa. Tá bom? Qual é a opinião de vocês? Bota aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!